Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área. Mais uma vez eu falo sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, Itamar voltou à Arruda ontem, né? Foi se despedir dos funcionários, encontrar com a família que ele tinha prometido que iria encontrar, presenteou a família, inclusive. Fala sobre o Pedro Henrique, que postou que está voltando. Santa Cruz postou as fotos do treino de ontem, ele estava no meio e postou em seu Instagram que está voltando, agradecendo a Deus. E também falar sobre o check-in que já está aberto para quem é sócio para o jogo contra o Horizonte no próximo fim de semana. Esse agora o outro, né? O jogo no Arruda, Santa Cruz e Horizonte, segunda rodada da Série D. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 29 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante para a gente que você se inscreva, né? Muita gente aqui assiste e não se inscreve, então se inscreva no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho para a gente continuar crescendo, trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube e tudo que envolve. Então, é isso. Vamos embora começar a falar sobre Santa Cruz. Primeiro assunto, pessoal. Ontem o Itamar Schulli, né, ex-técnico do Santa, voltou ao Arruda, né? O Itamar foi se despedir dos funcionários, né? Tem fotos dele lá, tal. E também foi encontrar com a família. Foi encontrar com a família que ele tinha prometido. Inclusive presenteou os filhos desse casal com camisa do Santa Cruz, né? Itamar Schulli é um cara muito massa. Agora, será que ele vai sair do estado? Né? Será que ele já tem proposta de outro clube? Se ele tivesse sido demitido do Santa Cruz uma semana antes do que ele foi, ele poderia ter se empregado lá no Retrô, né? Mas o Retrô já tinha contratado o Milton Mendes, que também já treinou Santa Cruz, e o Itamar não foi pro Retrô também. Itamar mora lá pro lado de Aldeia, né? Um condomínio fechado, tá? Ele gosta daqui, onde ele tá morando. Provavelmente queria continuar por aqui. Mas vida de treinador de futebol, de jogador, é sempre assim. Sempre tá viajando, morando em estado diferente. E pode ser que o Itamar aí tem outra proposta e vai embora de Pernambuco, né? Muito provavelmente isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E é isso. O Itamar é um cara muito bom, coração muito bom, né? Um cara de caráter. Quando ele saiu do Santa Cruz, a torcida não meteu o pau nele, a torcida abraçou ele. É um cara honesto, um cara sério e que merece todo o carinho do mundo por nossa parte. Não deu certo no Santa Cruz porque ciclos são assim, o futebol é assim, o resultado quando não vem sobra pro técnico, é sempre assim. E eu até pensei, será que o Itamar não poderia trabalhar em outra função no Santa Cruz, tipo um diretor, um cara que é próximo do elenco, um cara, sei lá. Mas ele é treinador de futebol, ele não vai querer deixar de ser treinador de futebol, não vai querer virar um dirigente, um diretor, não vai querer. E é isso. Mas todo o carinho por Itamar Schulli, que é um cara sério, que sempre nos respeitou, sempre nos teve caráter com a gente, então é isso. Segundo assunto, falar sobre o Pedro Henrique. Vocês lembram na coletiva que eu trouxe, que eu até falei sobre isso, acho que semana passada em um vídeo. O Pedro Henrique foi perguntado, né? O Arley foi perguntado se iriam trazer outro centroavante. O Arley explicou a situação do Pedro Henrique, né? Ele era uma das grandes, o próprio Arley falou que ele era uma das grandes expectativas da diretoria de Santa Cruz, do departamento de futebol do clube, de que ele desse certo. Inclusive teve um jogo treino no começo do ano, quer dizer, acho que foi no fim do ano, no começo do ano, por aí, que o Pedro Henrique inclusive fez um gol assim, que a gente via que o cara sabe bater na bola e tal. Então tinha uma expectativa grande que ele vingasse, né? Porém, antes de iniciar a temporada, ele teve uma lesão no joelho, teve que passar por cirurgia. A gente sabe, né, que é um tempo para voltar é complicado. Aí quando ele foi voltar, parece que sentiu de novo a posterior, foi uma coisa assim.
E agora ele estava com cisto na coluna, né? O Arley falou sobre isso na coletiva, disse que ele estava com cisto na coluna, que estavam tentando resolver com medicação, com fisioterapia e tal, mas que ele poderia fazer uma cirurgia. Era possível, tinha a possibilidade dele fazer uma cirurgia para remoção desse cisto, né? Então, foi perguntar se traria do centroavante, o Arley até falou, se isso acontecer, podemos sim pensar em trazer outro centroavante para o Santa Cruz. Mas, no momento, vão tentar recuperar o Pedro Henrique. Hoje, no elenco do Santa Cruz, a gente tem quem? A gente tem Thiago Galhardo, que é a principal contratação do Santa Cruz, é o cara que a gente espera que dê certo, né? Temos também Tanque, Eduardo Tanque, que eu não confio em Eduardo Tanque de maneira nenhuma. Acho um jogador muito fraco, muito limitado, né? Inclusive quando ele vem jogando aí recentemente, tem muitas oportunidades e não consegue render. E temos o Pedro Henrique, que não estreou no Santa Cruz ainda profissionalmente. No time principal não estreou, né? Saiu Túlio, saiu Everton Felipe. Eu acho que só tinha isso, né? Não tinha mais. Gilvan também saiu. E é isso. Hoje a gente tem Thiago Galhardo, Tanque e Pedro Henrique. É suficiente? Vamos esperar a Série D começar para ver, né? Vamos esperar a Série D para começar para ver. A grande expectativa é que Galhardo comece a render. A grande expectativa é que Galhardo comece a render, né? E o Pedro Henrique, né? Provavelmente não vai precisar fazer cirurgia. Porque a foto do treino de ontem, vou colocar para vocês verem aqui agora, ele repostou no story dele no Instagram, dizendo, voltando, graças a Deus e tal, ou seja, ele muito provavelmente não vai precisar fazer a cirurgia, né? Porque ele postou que está voltando e tal, então provavelmente teremos 3 opções no ataque, já contra o 13, que ele está treinando, acho que ele vai para o jogo, pelo menos para o banco, né? Então vamos aguardar para ver se o Pedro Henrique volta, né? Vamos ver se ele consegue render, vamos ver se ele consegue desempenhar um bom futebol no Santa Cruz, para que a gente tenha à disposição mais um centroavante que a gente possa contar, né? Que se Galhardo sair do jogo, ele entre e dê conta, faça seus gols. E é isso. E para finalizar o vídeo, falar sobre o check-in de sócios para o jogo contra o Horizonte, né? Já tá vendendo os ingressos para o jogo contra o 13, né? Já tem um vídeo aqui falando sobre isso. Ingressos SA, você clica, entra lá e escolhe a opção do ingresso que você vai querer, né? Tem a opção de R$80, tem a opção de R$50 com quilo de alimento. Tem gente achando caro, porque o ingresso de R$80, a taxa do site é R$12, se não me engano, ou seja, é para R$92, quase R$100 no ingresso para um jogo de Série D, né? Mesmo sendo na Paraíba, deslocamento, né, para Campina Grande. Então é isso. Então, falando sobre o check-in para o jogo contra o Horizonte, já está aberto, liberado para sócios. O jogo é a segunda rodada da Série D, jogo no Arruda, né? No outro fim de semana, esse o outro, já está aberto aí. Sócios que estão em dia, estão adimplentes, só entrar aí no portal do sócio, né? E fazer o check-in do ingresso. Lembrando, o check-in não fica disponível para sempre, né? Chega um momento que o check-in não está mais funcionando, né? É encerrado o check-in. Então, o Santa Cruz abre com antecedência para o sócio ir lá e fazer o seu check-in. Então, se você for para o jogo, chegue lá, faça seu check-in, ingresso garantido, gratuito, né? Então, vale a pena você ser sócio nesse momento. Tem gente aí que deixou de pagar, a gente sabe, mas muita gente vai voltar a pagar agora, porque o único atrativo do sócio Santa Cruz é ir para jogo de graça entre aspas, né? Não precisa pagar ingresso toda semana, né? Todo jogo, quer dizer. Então é isso, check-in liberado. Entrem no site do sócio aí, faça seu check-in e vão pro jogo
do Santa Cruz e Horizonte. A gente espera que seja o jogo já com a vitória, né? Com a vitória na bagagem aí. E é isso. Quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, é nóis. Valeu!